Fala galera, estamos aqui de volta. Vamos resolver agora mais umas questões da prova da ESA. Fica ligado porque vão ter altas dicas aí para você ter o sucesso na sua prova. Vamos comigo lá para o quadro, me ajuda lá. Então pessoal, como eu falei com vocês, nós vamos aqui agora resolver algumas questões da ESA que caíram em concursos anteriores. Nossa primeira questão é uma questão recorrente em concursos, que é uma questão que envolve a teoria dos conjuntos, a elaboração de um diagrama de Venn, que é uma questão muito importante e que vira e mexe aparece em concursos militares como os da ESA. Vamos dar uma lida nela. Em uma escola com 180 estudantes, sabe-se que todos os estudantes leem pelo menos um livro. Foi feita uma pesquisa e ficou apurado que 50 alunos leem somente o livro A, 30 alunos leem somente o livro B, 40 alunos leem somente o livro C, 25 alunos leem os livros A e C, 40 alunos leem os livros A e B e 25 alunos leem os livros B e C. Logo, a quantidade de alunos que leem os livros A, B e C é... Bom, para a gente resolver essa questão, a primeira ferramenta que a gente vai utilizar aqui é uma ferramenta muito famosa e muito importante dentro da matemática, que é a representação de conjuntos através do diagrama de Venn. Então, olha aqui, ó. A gente vai representar um conjunto para as pessoas que leem o livro A, um outro conjunto para as pessoas que leem o livro B e um terceiro conjunto para as pessoas que leem o livro C. E a dica é saber como colocar os valores nesse diagrama. Perceba que esse diagrama ele é composto por diversas regiões. Essa região aqui é a interseção tripla entre os três conjuntos. Aqui são partes das interseções duplas e aqui são as partes individuais dos conjuntos. E aí, a partir dessa ideia aqui agora, a gente vai começar a resolução. Qual a dica? Comece sempre pela interseção tripla, que nessa questão em particular é exatamente o que ele quer que você saiba. Ele quer saber de você qual é o número de pessoas que leem os 3 livros. Então, como ele não deu esse valor para a gente no nosso problema, a gente vem aqui e trabalha algebricamente, chama de x. E agora fica muito mais fácil a gente manipular esse x. Trabalhando as interseções duas a duas, você percebe no texto tem o seguinte: 25 alunos leem os livros B e C. Então, os livros B e C, os 25 alunos que leem os livros B e C devem estar nessa região. Como eu já coloquei x nessa parte, aqui eu coloco a expressão 25 menos x. Se você der uma olhada também, são 40 alunos que leem os livros A e B. Então, nessa região aqui, eu tenho que ter 40 alunos lendo os livros A e B. Então, aqui eu coloco 40 menos x, visto que eu já coloquei x aqui. E aí, a última interseção de dois conjuntos, ele disse para mim que 25 alunos leem os conjuntos A e C. Se 25 alunos leem os conjuntos A e C, nessa região tem que ter 25. Como eu já coloquei x, eu coloco aqui 25 menos x. Agora, eu vou te dar uma dica. Presta atenção no que ele está falando sobre o número de alunos que leem A, B e C. Ele não está te dizendo qual é o número de alunos que leem A, B e C. Ele está dizendo qual é o número de alunos que leem somente A, somente B e somente C. Com isso, não é necessário que você pegue o valor que ele te deu e subtraia os que você já colocou em cada diagrama. O que você pode fazer é colocar esses 3 valores que ele já te passou diretamente nas 3 regiões, que essas regiões são responsáveis justamente pelos alunos que leem somente A, somente B e somente C. Daí, a gente alocando corretamente esses valores, 50 alunos leem somente A, 30 alunos leem somente B e 40 alunos leem somente C. Agora, o que eu faço? Eu tenho que pensar o seguinte, lembra lá do início do enunciado? Ele falou para mim que eram, no total, 180 alunos. Se eram um total de 180 alunos, eu sei o seguinte, quando eu somar todo mundo aqui, tem que dar igual a 180. Por quê? Porque ele disse que os alunos leem pelo menos um livro. Isso significa que não tem ninguém do lado de fora do diagrama. Então, basta a gente somar isso aqui tudo e igualar a 180. 50 mais 40 menos x mais 30 mais x mais 25 menos x
mais 25 menos x mais 40, isso é igual, exatamente igual a 180. Resolvendo essa questão aqui, você vai encontrar x igual a 15. E aí fica a nossa dica sobre teoria de conjuntos para a prova da ESA do dia 4 de agosto. Mais uma questão das provas anteriores da ESA, a gente tem aqui uma questão envolvendo o conjunto dos números complexos. O que ele fala para a gente é o seguinte: considere um número complexo, z igual a 2 mais 2i. Dessa forma, z elevado a 100 é... Então agora, repara o seguinte, qual o valor de z elevado a 100? É isso que ele quer saber. Bom, z elevado a 100 é pegar esse número aqui, 2 mais 2i, e elevado à centésima potência. Você deve saber muito bem que pegar esse número aqui e elevar à centésima potência não é pegar o 2 elevado a 100 e não é pegar o 2 elevado a i elevar a 100. Isso aqui você teria que desenvolver um binômio de Newton. Mas não é o nosso objetivo aqui. A gente vai te dar uma dica. Olha o que você pode fazer. Repara que elevar a 100, você pode escrever isso aqui de uma maneira diferente. Você pode escrever 2 mais 2i elevado ao quadrado e esse resultado elevado a 50, percebe? Por quê? Se você multiplicar 2 vezes 50, esse resultado dá exatamente 100. Aí o que eu faço? Aqui dentro é fácil para eu poder fazer. Basta um produto notável. Quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, 4i ao quadrado. Tudo isso elevado a 50. Aí você vai lembrar o seguinte, i ao quadrado é uma potência que você tem que saber. Você tem que saber 4 potências de i e levar essas 4 potências de i para a sua prova. Você tem que saber quanto é i elevado a 0, que vale 1, i elevado a 1, que vale i elevado a 2, que vale menos 1, e i elevado a 3, que vale menos i. Com isso, trocando esse i quadrado por menos 1, nós vamos ter a expressão 4 mais 8i menos 4 elevado a 50. Olha que beleza agora. Esse 4 mandou esse embora. Ficou 8i elevado a 50. Agora eu posso executar esse cálculo e tentar descobrir qual que é o meu número complexo que eu vou ter aqui. Obviamente, eu não vou calcular o 8 elevado a 50, eu só vou deixar indicado. 8 elevado a 50 vezes i elevado a 50. Agora que eu tenho 8 elevado a 50 vezes i elevado a 50, eu tenho que trabalhar isso daqui. Como que eu calculo o i elevado a 50? Simples. Basta você lembrar o seguinte. Como aqui você guarda só esses 4 valores das potências de i, para você poder calcular uma potência de i com um expoente maior, basta que você pegue esse expoente 50 e divide por 4. Quando você pegar esse expoente 50 e dividir por 4, aqui vai dar 12. 12 vezes 4, 48, para 50, 2. O que é importante para a gente aqui nesse caso é o resto. Então, o que está dizendo para nós é que 8 elevado a 50 vezes i elevado a 50 é 8 elevado a 50 vezes i elevado ao quadrado. E i ao quadrado eu já sei que vale menos 1. Então fica 8 elevado a 50 vezes menos 1, ou seja, menos 8 elevado a 50. Repara que toda vez que você tiver que fazer uma potência de i, basta você pegar o expoente, divide ele por 4, já que os ciclos ocorrem de 4 em 4, e aí o importante para nós é o resto. Quando você realiza uma divisão por 4, essa divisão ela pode ter como resultado de resto o 0, o 1, o 2 ou o 3. São os possíveis restos de uma divisão por 4. Se esses são os possíveis restos de divisão por 4, basta você, a partir do valor do resto que você encontrou, ver qual potência ele vai se enquadrar. E aí você troca por 1, i menos 1 ou menos i, de acordo com o valor dado. Com isso, nosso resultado final é menos 8 elevado a 50. E aí, lá no gabarito da prova da ESA, você ia dizer que isso aqui é um número real negativo. Essa aqui seria o nosso gabarito, real negativo.
Então o interessante é você entender o seguinte, apesar de você estar originalmente pegando um número complexo, quando você o elevou a 100, como resultado final você produziu um número real, que não tem mais ali a unidade imaginária, o i. Beleza? Vamos resolver mais uma questãozinha da ESA aqui de provas anteriores, e essa questão é importante. Sempre aparece uma questão sobre análise combinatória e ou probabilidade na prova da ESA. Vamos dar uma olhadinha nessa daqui e relembrar o princípio fundamental da contagem. Olha o que a questão diz para nós. Em uma barraca de cachorro-quente, o freguês pode escolher um entre 3 tipos de pães, uma entre 4 tipos de salsichas e um entre 5 tipos de molhos. Identifique a quantidade de cachorros-quentes diferentes que podem ser feitos. Bom, olha só, para a gente resolver esse tipo de questão, a gente tem que estar sabendo qual é o princípio fundamental da contagem. O que o princípio fundamental da contagem diz para a gente? Ele diz o seguinte, num problema combinatório, ele se divide em escolhas, em decisões que você tem que tomar. Então a primeira coisa que você faz é identificar quais são as decisões a serem tomadas. No nosso caso aqui, a gente tem que escolher o tipo de pão, é a primeira decisão, o tipo de salsicha é a segunda decisão e o tipo de molho é a nossa terceira decisão. Aí, uma vez que você definiu que são 3 decisões que devem ser tomadas, que a gente coloca aqui para poder identificar, você vai agora analisar quantas possibilidades para cada decisão você tem. Se você der uma olhada ali então na questão, você vai notar o seguinte, qual o número de pães disponíveis que você tem? A primeira decisão pode ser tomada de 3 formas diferentes, porque você vai olhar lá no enunciado que são 3 tipos de pães. Então eu tenho 3 possibilidades para essa primeira decisão, que é escolher o pão. A sua segunda decisão é escolher o tipo de salsicha. Para escolher o tipo de salsicha, você tem aqui 5 opções, ou desculpa, 4 opções de salsicha. Então 4 possibilidades. E a última decisão que a gente tem que tomar é o tipo de molho. Para escolher o tipo de molho, eu tenho aqui 5 possibilidades de escolha. Então, o princípio multiplicativo diz para mim que uma vez que eu identifiquei quais são as decisões a serem tomadas para resolver o meu problema, contei o número de formas de cada uma delas ser tomada, para eu calcular o número de formas de resolver o problema, basta multiplicar. Com isso, 3 vezes 4, 12, 12 vezes 5, 60 formas. Então eu tenho 60 cachorros-quentes diferentes que eu posso formar aqui com essas condições do problema. Ok? Agora aqui, uma questão bem simples que caiu já nas provas da ESA, que é uma questão sobre funções. Ela fala aqui que nessa função de R em R, f de x é igual a 2 elevado a x. E ele quer saber qual é o valor de f de a mais 1 menos f de a. As pessoas às vezes assustam um pouco com uma questão como essa por ela ser literal, ela não é numérica. Mas o fato de ter uma letra aqui não muda nada em termos operacionais com a função. A gente pode trabalhar da mesma maneira, só tem que tomar cuidado com alguns cálculos. Presta atenção aqui, ó. Quando o cara fala pra gente que a função é de R em R, significa que no lugar do x eu posso colocar qualquer número real e como resultado eu também vou ter um número real. E a lei que vai me mostrar isso é a função f de x igual a 2 elevado a x. Então quando eu vou calcular f de algum valor, basta eu substituir esse x aqui por esse valor. Aí o desconforto causado pela letra não pode ser um obstáculo para que você resolva a questão. Presta atenção, quando ele fala f de a mais 1, o que é f de a mais 1? É simplesmente eu substituir o x por a mais 1. Assim como você faria com qualquer número, você troca também pela letra. Fica 2 elevado a a mais 1 menos f de a. O que é f de a? 2 elevado a a. Então você tem essa expressão aqui. Só que quando você dá uma olhada lá nos seus gabaritos, você vê que nenhuma delas está batendo com essa. Aí você fica preocupado. Como é que eu vou chegar agora na minha resposta final? O que eu posso fazer aqui além disso? Aí você tem que estar muito ligado nas propriedades das potências. Você vai lembrar comigo que existe uma propriedade das potências, multiplicação de potências de mesma base, que ela diz o seguinte, se eu tiver x elevado a m vezes x elevado a n, ou seja, um produto de potências de mesma base,
eu posso escrever isso como sendo x elevado a n mais n. Ou seja, eu repito a base e somo os expoentes. Só que agora você tem que estar ligado também que essa propriedade, como é uma igualdade, ela é válida tanto da esquerda para a direita quanto da direita para a esquerda. E aí, se você observa esse nosso expoente, a gente tem uma soma. O que eu posso fazer? Escrever ele, então, como 2 elevado a A vezes 2 elevado a 1. Repara que a única coisa que você fez com essa expressão foi escrever ela utilizando o produto. Eu apliquei a propriedade da direita para a esquerda. Normalmente, a gente aplica da esquerda para a direita, mas como é igualdade, nada te impede de fazer o caminho inverso. Então, fica ligado nisso. Agora que eu tenho essa expressão, ficou fácil, porque eu tenho aqui e posso colocar o 2 elevado a A em evidência. Perceba, 2 elevado a A que multiplica 2 elevado a A vezes 2 dividido por 2 elevado a A, isso é 2. 2 elevado a A dividido por 2 elevado a A, isso é 1. Então, no final, eu fiquei com 2 elevado a A vezes 1. Só que na sua prova, o gabarito não está assim. O gabarito está lá, f de alguma coisa. Então, o que eu faço? Como é que eu chego na resposta? É só você observar que 2 elevado a A é exatamente f de A. E aí a gente fecha a questão. Uma questão fácil, simples, apesar de ser literal, mas nada demais. Então, gente, aqui mais uma questão envolvendo o conceito sobre funções. Vamos dar uma lida nela aqui. Sejam f definida do x pertencente aos reais, tal que x é maior que zero em R, e g de R em R, definida pelas leis log de x na base 2 e g de x igual a 1/4 vezes 2 elevado a x, respectivamente. O valor de f bola g de 2 é... Olha só, num primeiro momento, quando a gente se depara com essa questão, a leitura dela é um pouco truncada, é um pouco agarrada e aí causa um desconforto para a gente. Mas você tem que entender o seguinte, quando você define uma função, você está definindo 3 coisas. Para cada função você define 3 coisas. Domínio, contradomínio e a lei que gera a imagem. Então, isso aqui é o domínio da minha função f. Isso aqui é o contradomínio da minha função f. Qual o significado disso? Que no lugar do x, eu posso colocar somente números reais que são maiores do que zero, que devem ser maiores do que zero. E os resultados vão ser números reais. E onde eu vou substituir esses valores? Exatamente aqui, log de x na base 2. Isso que é o significado. Já a função g, ela indica que eu posso trocar o x por qualquer número real. Pode ser positivo ou negativo, diferente do que aconteceu com a função f, em que os x deveriam ser apenas positivos. E os resultados que eu vou encontrar na função g são também números reais, que vão ser gerados pela lei 1/4 vezes 2 elevado a x. Agora, uma discussão simples que a gente tem aqui agora, o que significa isso aqui, ó? F bola g de 2. O que é isso? A gente tem que primeiro entender o que é o significado disso para depois executar os cálculos. Isso aqui é o que a gente chama de função composta, é uma composição entre duas funções. A gente está compondo a função f com a função g. E aí, qual que é o significado algébrico disso daqui? F bola g de 2, na prática, é simplesmente o seguinte. F de g de 2. Qual é o procedimento técnico para você chegar no resultado? Primeiro você calcula quanto é g de 2, utilizando a função g, e você vai ter um resultado. Esse resultado depois você aplica a função f, calculando o f desse resultado. É algo muito simples. Você vem aqui, ó, g de 2. O que é g de 2? Eu vou substituir o meu x aqui por 2. 1/4 vezes 2 elevado a 2. E aí você simplesmente faz os cálculos. 2 ao quadrado, 4, vezes 1, 4, sobre 4. Resultado de g de 2 é 1. Acabou. Agora que eu tenho g de 2, eu volto aqui, ó. Ele quer o f de g de 2. Então, o que ele quer é o f de 1. Já que o g de 2, eu acabei de descobrir que é 1. Se ele quer o f de 1, eu pego esse 1 agora e substituo ele na função f. Lembra que o 1 respeita a condição de existência da função, ele é um número positivo, então eu posso substituir aqui log de 1 na base 2.
Log de 1 na base 2, log de 1 em qualquer base, logaritmo de 1 em qualquer base é sempre 0. Então, seu gabarito aqui é 0. Não é porque é uma questão de logaritmo que eu vou deixar de resolver na prova da ESA. Nem toda equação envolvendo logaritmos, nem toda questão que envolva logaritmos é uma questão difícil. Algumas questões são muito simplórias, muito tranquilas de serem feitas. E você tem que acertar essas questões, porque são elas que fazem você passar. Você não pode deixar questões fáceis para trás. Não é porque está escrito log lá que você vai pular a questão. Valeu? Uma dica simples aqui, mas que vai te dar uma força lá. Bom, pessoal, espero que possa ter ajudado vocês aí nessas 2 semanas que a gente teve de preparação, uma preparação intensiva para a prova da ESA, resolvendo algumas questões anteriores. Espero que vocês tenham ficado bem satisfeitos com o nosso trabalho aqui e boa sorte, boa prova para vocês lá no dia 4 de agosto. Valeu!